Me responde uma coisa. Se você tivesse que ir almoçar e chegar no restaurante e estivesse tudo sujo, você teria coragem de almoçar lá? Se você está voltando do trabalho e tem que atravessar uma rua que está toda escura, toda suja e toda bagunçada, você tem coragem de atravessar essa rua? Eu acho que a primeira reação que nós temos em situações assim é querer sair daquele lugar. E com o Espírito Santo, meus irmãos, não é diferente. São Paulo, na carta aos Coríntios, nos diz assim: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Por que então, meus irmãos, se nós não gostamos de passar por lugares sujos e bagunçados, nós deixamos a casa do Espírito Santo assim? Quando nós bebemos até cair, quando nós nos afundamos nas drogas, quando nós fazemos sexo com qualquer um por um prazer momentâneo, ou mesmo quando nós ficamos horas e horas e horas nas redes sociais, consumindo conteúdos que não nos edificam, que não nos fazem crescer espiritualmente, pelo contrário, só nos atrai para o mundo, assim nós bagunçamos a casa do Espírito Santo. Assim nós bagunçamos o templo de Deus. E nesse vídeo eu gostaria de te dar 3 passos para te ajudar a colocar a casa do Espírito Santo em ordem. E o primeiro passo é arrependimento. Precisamos nos arrepender de tudo que fizemos contra o templo de Deus, contra o nosso corpo. Não importa, meu irmão, o que você já tenha feito. Acredite, se você se arrepender, a misericórdia de Deus é infinita. A partir do ponto em que nós nos arrependemos, se há arrependimento, o perdão de Deus age em nós. E precisamos ter cuidado com aquilo que Deus nos deu. Precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. O versículo seguinte diz assim: se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, meu irmão, cuidado. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu espírito, cuide do dom mais precioso que Deus deu para cada um de nós, que é a vida. E o passo 2, entenda que você não está sozinho nessa batalha. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça para que Ele te ajude a colocar a casa em ordem. Peça para que Ele te ajude a se arrepender de tudo que você pode ter feito contra a casa dele, contra o templo de Deus. Porque você pode pensar que talvez seja difícil, que você não se arrependa. Mas se você chegou nesse vídeo, se você está aqui me ouvindo, existe uma brecha de arrependimento. E o Espírito Santo de Deus quer agir através dessa brecha em você. Não feche as portas para Ele, não endureça o seu coração. Deus quer agir, Deus quer te curar. Permita que Ele haja em você. E se você acha que é difícil largar um vício, se afastar de amizades ruins ou abandonar qualquer outra situação que para você pareça impossível, acredite. Tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. E Ele quer e vai agir em você, desde que você permita que Deus entre na sua vida. Jesus é capaz de renovar todas as coisas. E Ele quer renovar você. Ele quer renovar sua mente. Ele quer renovar seu coração. Creia e permita que Deus haja. É muito importante que você fale com Deus da forma que você sabe. É importante que você converse com Deus da mesma maneira que você conversa com um amigo. Porque Deus quer ouvir você. E mais importante do que os seus lábios têm a dizer, é o que o seu coração tem a dizer. Mas se você não sabe por onde começar, se você não sabe como conversar com Deus, eu vou deixar fixado aqui nos comentários uma oração de cura e libertação, para que seja o primeiro passo para a sua vida nova, para o seu caminho de salvação. E o terceiro passo é vigiar e orar.
Se você fez os 2 passos anteriores que eu falei, que é se arrepender e pedir ajuda do Espírito Santo, o diabo está irritado, o diabo está nervoso, porque ele sabe que perdeu uma alma e que Deus ganhou uma alma. Porque o diabo não gosta de perder, mas ele vai perder, porque você já venceu. E que pelo sangue derramado na cruz, pelo preciosíssimo sangue de Jesus, você já está liberto. E por isso, meu irmão, é a hora de vigiar e orar. Porque Jesus já nos avisou, lá em Mateus, ele diz assim: quando o espírito impuro sai de alguém, anda por lugares desertos em busca de repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Quando chega, ele a encontra vazia, varrida e enfeitada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, entram e aí se instalam. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim sucederá a esta geração perversa. Meu irmão, Jesus fala: quando chega, ele a encontra vazia, varrida e enfeitada. Quem te ajuda a organizar é o Espírito Santo. O Espírito Santo organizou e agora habita em você. Então, quando o inimigo tentar chegar próximo de você de novo, te levar para o mau caminho, você vai dizer: aqui não, vá de reto, Satanás, porque aqui é morada do Espírito Santo. Se afaste de mim, porque quem habita agora em mim é Jesus. E o inimigo só consegue agir em nós, influenciar a nossa vida, quando nós permitimos e quando nós deixamos brechas. Você já disse, o Espírito Santo habita aqui. Você não está dando permissão, mas temos que fechar as brechas. E para fechar as brechas que nós temos, precisamos de oração constante. Fale com Deus. Fale a todo instante. Fale de dia, de noite, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria e na tristeza. Fale com Deus o dia inteiro. Peça proteção, peça bênçãos, peça graças. Deus está te ouvindo. Você não está sozinho. Segundo, evite situações. Se o problema é álcool, evite lugares que tenha álcool. Se o problema é drogas, evite os lugares que tenham drogas. Se o problema são tentações sexuais, evite esse tipo de situações. Vai tomar um banho? Tome um banho ouvindo uma música de louvor. Louve a Deus enquanto você toma banho. Evite redes sociais, porque hoje o mundo nos bombardeia com muitas informações de sensualização. Ele tenta nos perverter de todas as maneiras. Pare de seguir páginas com esse tipo de teor. Abandone isso. Siga páginas que vão te edificar. Siga páginas que trazem a palavra de Deus. Páginas que trazem orações. Você está trilhando o caminho da salvação. Não dê brechas ao inimigo. E terceiro, e o mais difícil de todos, evite as pessoas. Eu digo que esse é o mais difícil de todos, porque nós, seres humanos, criamos laços de amizade, laços de amor, laços inclusive até de dependência emocional. Mas nesse momento, você precisa pensar na sua salvação. Não dê brecha para o inimigo, porque se você der brechas, você vai voltar para a situação que estava, e como o próprio Jesus nos avisou, voltará para uma situação muito pior. Vai ser doído, vai ser dolorido cortar laços, cortar relacionamentos? Vai. Mas Jesus não disse que nossa vida aqui seria fácil. E se você quer se salvar, e se você de alguma maneira quer salvar outras pessoas que estão na mesma situação que você, que não sabem como fazer, você primeiro precisa se salvar. Quando você vai viajar de avião, as aeromoças, elas passam algumas informações de segurança. E uma delas é em relação à máscara de ar. Porque se o avião entra em alguma situação que vai perdendo muita pressão ou qualquer outro tipo de situação,
A primeira recomendação delas é: antes de ajudar outra pessoa, coloque você primeiro a máscara de ar. Porque se você desmaiar, como você vai ajudar outras pessoas? E aqui, nesse caso, com Deus é a mesma coisa. Se você está numa situação frágil, em um momento delicado, meu irmão, não dê brecha para outros. Busque primeiro a sua salvação, porque eu tenho certeza, com sua experiência de vida, com sua experiência de conversão e com o seu exemplo, você será capaz de salvar muitas outras pessoas que estão na mesma situação que você. Mas primeiro, você precisa se firmar em Deus, se firmar em nosso Senhor Jesus Cristo. E se você gostou desse vídeo, peço que você deixe um joinha, compartilhe com as pessoas, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem de repente precisa ouvir essa informação de que ela é o templo de Deus, de que ela é a casa do Espírito Santo. E não se esqueçam, eu deixei aqui nos comentários fixados um link com a oração de cura e libertação para você dar o primeiro passo ao seu caminho de salvação. E que o Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar, nos proteger e nos guardar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até o próximo vídeo.